Ok, pessoal, vamos responder aqui as questões que vocês pediram, né? Segundo simulado SPAES, as questões 3, 4, 6, 7 e 10. Vamos primeiro aqui a questão 3, né? A questão 3 diz assim: ao resolver corretamente a expressão tem assim, está assim a expressão: menos 1 menos 5 vezes menos 3 mais menos 4, aí aqui tinha até algumas pessoas me perguntando, é elevado a 3, né? Dividido por menos 4. Primeira coisa que a gente vai resolver, né? São as potências e raízes. Então, onde é que tem potência aqui? Ó, aqui. Menos 4 elevado a 3. Então vai ficar o quê? Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Você vai ver. Se você fizer aqui assim, ó, separado. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Vai ficar menos vezes menos mais vezes menos, menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Beleza? Menos 64. Tá? Tudo isso aqui vai estar dividido por menos 4. Aí repete tudo, ó. Repete tudo. Pronto. Resolvi potências e raiz, agora eu vou resolver. Raiz não tem, por isso que eu não resolvi nada, né? De raiz. Agora a gente vai resolver multiplicação e divisão, beleza? Não importa a ordem, pode ser primeiro multiplicação ou primeiro divisão. Então vou resolver primeiro esse e esse, né? Ó. Multiplicação e divisão, certo? Menos 64 dividido por 4, né? Vai dar 64 dividido por 4 dá 16. Menos dividido por menos dá mais. Então vai ficar mais 16. Vou botar dentro do parênteses, por quê? Porque tem esse mais aqui fora. Para não ficar um mais encostado no outro, a gente coloca parênteses. Para entender também que eles estão sendo multiplicados. Certo? Aqui vai ficar menos 5 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais. 5 vezes 3 dá 15, ok? Então aqui vai ficar mais 15, ó. Mas tem esse menos aqui fora, né? Então você bota parênteses aqui. Bota o menos aqui do lado de fora, certo? E repete o menos 1, beleza? Agora você vai resolver a multiplicação de sinais, né? Ó. Multiplicação de sinais, antes de tudo, né? Porque é multiplicação. Mais vezes mais dá mais. Vai ficar mais 16. Menos vezes mais dá menos. Vai ficar menos 15. Agora sim, não precisa mais colocar parênteses, né? Mais vezes mais dá mais. Menos vezes mais dá menos. E repete o menos 1. Beleza? No final você vai ter o quê? Menos 15 mais 16, que vai dar mais 1. E aqui, menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Ok? Então, terceira questão. Terceira questão dá 0. É o item C de casa. Beleza? Olha só, pessoal. Questão 4. Ela é bem simples, tá? Bem simples. Mas é bom a gente entender ela. Porque ela cai muito no SPAES. Então, ó, o número irracional raiz de 7 está compreendido entre os números. Você vai pegar a raiz de 7, que não dá para você calcular, e vai pensar na próxima raiz. Depois de raiz de 7, qual é a raiz que você vai poder calcular? Depois de raiz de 7 é a raiz de 9. E antes de raiz de 7, qual a raiz que você consegue calcular? Antes de raiz de 7 eu consigo calcular a raiz de 4, beleza? Então concorde comigo que a raiz de 7 está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Mas quanto é a raiz de 4? 2. E quanto é a raiz de 9? 3. Então, esse número aqui, raiz de 7, certo?
está entre 2 e 3, beleza? É um número entre 2 e 3. Então, qual é a resposta certa do item da questão 4? A raiz de 7 está compreendida entre os números 2 e 3, é o item A, beleza? Então é simples, você pega a raiz que dá para calcular antes de raiz de 7 e a raiz que dá para calcular que esteja depois de raiz de 7. Imediatamente depois e imediatamente antes. E aí, a raiz de 7 vai estar entre esses dois números, certo? No caso aí, entre a raiz de 4 e a raiz de 9, que é 2 e 3, né? A raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3, beleza? Vamos lá, galera, então, continuando, né? A questão agora de número 6, beleza? Para eu fazer a questão de número 6, eu vou filmar aqui a questão, tá? Fica mais fácil. Olha só o que ele diz. A figura abaixo ilustra a localização de alguns pontos no plano. João sai do ponto X, anda 20 metros para a direita, 30 metros para cima, 40 metros para a direita e 10 metros para baixo. Ao final do trajeto, João estará no ponto, vamos lá. Se João sai de X e anda 20 metros para a direita, ele vai andar o 20, ó. Pessoal, ele não vai andar até o 20, certo? Ele vai andar 20. Ele está no 10, do 10 para o 20, do 10 para o 20 são 10 metros, beleza? Mas ele não vai andar 20 metros, então ele vai andar do ponto X, que está aqui em cima do 10, até aqui, ó, até o 20, vai dar 10 metros. Até o 30, vai dar 20 metros. Então, bem aqui, ele andou 20 metros para a direita. Depois ele vai andar 30 metros para cima, ó. Ele não estava no 10, vai andar 30 para cima. Quando ele andar 10, ele vai estar bem aqui no 20, ó, certo? Quando ele andar 20, ele vai estar bem aqui no 30, certo? E quando ele andar 30, ele vai estar lá no 40, lá em cima, certo? Lá no 40, lá em cima. Depois que ele andar 30 para cima, ele vai andar 40 para a direita. 40 para a direita, ó. Tá bem aqui, vai andar 40 para a direita, ó. 10, vai lá para 40 lá embaixo, ó. 10, 20, vai lá para 50, 30, vai lá para 60, 40, vai lá para 70, ó. Ele tá aqui nesse ponto aqui, então, ó. 70, 40, né, ó. Esse ponto bem aqui. Depois ele vai andar 10 para baixo. Se ele andar 10 para baixo, ele vai cair em cima de onde? Em cima do ponto A. Em cima do ponto A, ok? Então a resposta certa, o item A, vai cair em cima do ponto A, tá? Ao final do trajeto, João estará no ponto A, ok? Resposta certa, o item A. Eu sugiro, pessoal, a vocês que vocês desenhem, tá? A questão 6, porque aí se você desenhar, aí fica perfeito para você não errar. Se você não conseguir fazer que nem eu, olhando aqui, ligando os pontos, você faz o desenhozinho bem direitinho que dá certo, tá? Tá bom? Vamos passar agora para a questão 10, né? Vamos lá então. Questão 10, pessoal, diz o seguinte, ó. Na ilustração abaixo, a figura 2 foi obtida a partir da figura 1. Vou filmar de novo a questão, certo? A figura 2, ó. A figura 2 foi obtida aqui, ó. Foi obtida a partir da figura 1, figura 2, certo? O perímetro da figura 2 em relação à figura 1 ficou. Pessoal, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Observe o seguinte, ó. Olha na figura 1 e olha na figura 2. Na figura 1, ó, eu vou chamar esse ladinho aqui, ó. Observe que isso aqui é um quadrado, né, ó. Quando eu corto esse quadrado aqui no meio, isso é a diagonal do quadrado, tá? Vamos lá. Na figura 1, o triângulo, ele tem uma diagonal, ó. Tá vendo? Uma diagonal. Duas diagonais de quadrado, né? Duas diagonais. E um lado do quadrado, ó, esse quadrado aqui de baixo, um lado, outro lado. Então ele tem dois lados de quadrado embaixo e as laterais dele são formadas por
diagonais. Então tem duas diagonais e dois lados, né? Certo? Esse é, se eu somar tudo vai dar o quê? Duas diagonais e dois lados de quadrado. Pensando só nesse quadradinho aqui, ó, que é uma diagonal de quadrado, uma diagonal de quadradinho, né? Um lado de quadradinho, outro lado de quadradinho. Então tem duas diagonais de quadradinho e dois lados de quadradinho, tá certo? Se eu for somar aqui todos os lados, que é o perímetro, né? Eu tenho duas diagonais de quadradinho e dois lados de quadradinho, né? Vou falar quadrado, tá? Duas diagonais de quadrado e dois lados de quadrado aqui, ó. 1, 2, 1, 2, beleza? O que acontece com a figura 2? Na figura 2 eu vou ter uma, duas, três, quatro diagonais de quadrado, ó. Daqui para cá é uma, daqui para cá duas, daqui para cá três, daqui para cá quatro diagonais de quadrado. E embaixo eu vou ter quantos lados de quadrado? 1, 2, 3, 4. 4 lados de quadrado. Beleza? Então, se eu tinha duas diagonais lá em cima e dois lados, aqui eu vou ter o que? 4 diagonais e 4 lados. Tá certo? 4 lados. O que é que está acontecendo aí? Qual é que está sendo a diferença? Vou botar bem aqui. O que é que está acontecendo? Antes eu tinha no primeiro triângulo eu tinha dois diagonais mais dois lados, beleza? Vou botar assim. No segundo triângulo eu tenho quatro diagonais mais quatro lados, beleza? Pessoal, o que é que está acontecendo do triângulo 1 para o triângulo 2? O que é que está acontecendo do triângulo 1 para o triângulo 2? Vamos lá. É o que ele quer saber, né? O perímetro. Estou falando isso aqui é perímetro, né? Perímetro e o perímetro. Perímetro do triângulo 1, dois diagonais e dois lados. Perímetro do triângulo 2, quatro diagonais e quatro lados. Aí ele pergunta assim: o perímetro da figura 2 em relação ao da figura 1 ficou reduzido? Ficou reduzido, pessoal? Da figura 2 aumentou, né, o perímetro. Então não ficou reduzido. Então o item A não é. O item B, inalterado? Obviamente que também não, né? Você vê que o perímetro ele aumenta. Então não ficou inalterado. Pessoal, ele ficou duplicado? Será que ele ficou duplicado? Será que ele ficou duplicado? Duplicado seria o quê? Se eu pegasse esse camarada aqui, né, ó, multiplicar por 2, né? E der isso aqui é porque ele ficou duplicado, né? Então vamos lá. Se eu pegar 2 vezes 2 diagonal mais 2 lados e eu multiplicar, vai ficar como? 2 vezes 2, 4 diagonais. 2 vezes 2, 4 lados. Olha, deu exatamente o perímetro do triângulo 2. Então isso significa que daqui para cá, o que é que está acontecendo? Eu estou duplicando, né? Duplicando o meu perímetro. Então, se eu pego esse cara e multiplico por 2, certo? Se eu pego esse cara e multiplico por 2 e ele vai dar o triângulo 2, então eu estou realmente duplicando o meu perímetro, né? Duplicando, beleza? Vou até separar aqui para não confundir com as outras questões. Então, resposta certa é o item C, beleza? Quadruplicando não é, que se você multiplicar aqui por 4 vai dar 8 e aqui vai dar 8, certo? Beleza? Então é só isso, pessoal. Boa sorte. Acabem direitinho as questões que vocês ainda não fizeram, mas eu acho que já fizeram todas, porque até na hora de perguntar se tinham dúvida, né? Demorou muito para chegar nas 5 questões. Eu acho que é porque todo mundo fez, né? Pelo menos a maioria fez tudo, talvez. Ok, até a próxima.